Satisfeito ou se ainda assim quer uma outra resposta? Foi ultrapassado? Quer ainda uma resposta? Diretor, é para si. O Gelson Pimentel, obrigado pela pergunta. Relativamente à questão que se fez, a proposta de lei em concreto apresenta uma proposta de definição de que informações falsas. Okay? E quanto à questão que colocou que os jornalistas, que a lei prevê outras situações de responsabilizar a atividade jornalística, sim, a lei prevê outras, prevê a responsabilidade civil, a responsabilidade disciplinar e a responsabilidade criminal. Agora, quando diz que por que em Angola maioritariamente os jornalistas vão parar nas barras do tribunal, essa questão tem a ver com os lesados, os ofendidos. Via de regra são situações particulares e o queixoso tem toda a legitimidade de instaurar o procedimento criminal. Okay? E isso é uma questão que escapa-nos de dar uma resposta cabal. Está satisfeito, colega? Já não mais. Vamos, e o colega mantém em silêncio, então está tudo bem. Vamos para a questão do colega Alberto Gabriel. Eu perguntei, colega Alberto. A questão colocada pelo colega Gabriel tem a ver com levanta a situação da afirmação do jornalista por causa do duplo papel, partido, atividade. A questão que ultrapassa o sindicato é a Comissão de Carteira e Ética. O sindicato não tem nada a ver com esta questão da legalização, ou não fiscaliza. Então é mais com a Comissão de Carteira e Ética. Estamos ultrapassados. Agora vamos olhar para a questão do colega Rui Teixeira, que fala das limitações. Colega Rui Teixeira. Dá uma contribuição? Ok. A questão do colega Pedro Guito, a semelhança de uma das questões do colega Gil, da província do Huambo, e também à semelhança do colega Candeeiro, tornam-se praticamente ultrapassadas porque mesmo que pareça o senhor deputado, mesmo que pareça que esteja aqui a representar o segundo poder, não está, veio especificamente para fazer uma devida intervenção que naquele preciso momento se impôs nesta segunda conferência e que tomou, por gentileza, posso? O senhor deputado tem a autonomia de dizer se pode, colegas, eu peço respeito por gentileza. Nós não estamos aqui no campo de batalha, por gentileza. Vamos respeitar. No programa desta segunda conferência consta que o deputado veio intervir. O deputado não sentou aqui para participar de uma temática para que lhe sejam feitas determinadas questões. Cabe, sim senhor, a ele, na sua muita boa disposição, ok, e sentido harmonioso, responder uma ou outra questão. Todavia, o senhor deputado toma nota e leva para o seu segundo poder. Vamos, por gentileza, respeitar os momentos. Senhor deputado, quer responder ou fica ultrapassado, vai levar para a sua mesa. E esta também a semelhança do diretor nacional de comunicação institucional do Ministério, que também veio representar o Ministro, mas que não veio aqui especificamente para responder questões. Tomou boa nota
e vai levar naturalmente para a sua chefia. Sim. Vamos respeitar, por gentileza, o programa. Está bem, quero ser mesmo rápido, para dizer que, claro, que temos limitações, não é? Institucionais. E muitas dessas limitações, quer dizer, nós somos impedidos ou impossibilitados de realizar as nossas atividades para municípios provinciais fora de Luanda, condicionados pela disponibilidade de verbas. Este é um problema seríssimo. Portanto, a Assembleia não tem autonomia financeira e patrimonial. Portanto, significa que dinheiros para as atividades programadas pelas comissões de trabalho especializadas ou não existem, ou às vezes são priorizados para aquelas atividades tidas como sendo mais imperiosas, não é? Mas, de qualquer das formas, na MEB tem deputados do ciclo provincial, são 5, não é? Sim. E estes representam todos. Os senhores jornalistas, o sindicato, a Comissão de Carteira Ética, qualquer preocupação podem filtrar através dos vossos representantes do ciclo provincial para a 7ª Comissão. Já recebi N cartas, por exemplo, no caso de jornalistas também suspensos na província de Kwanza Norte, da Rádio Eclésia, aliás, da Rádio Nacional de Angola, enfim, e damos o tratamento devido institucionalmente. Mas temos sim de fazer meia-culpa, porque os problemas que estão a ser decantados aqui foram levantados já há 2 anos atrás. Então, temos nós de juntos aprimorarmos os mecanismos de resposta rápida, não é? Isto passa por quê? Criarmos mais pressão ou legislação? Que tipo de ações? Ou desmembrar, talvez, a comunicação social ser um ente separado? Enfim, temos nós de sair daqui com soluções um bocadinho plausíveis, tangíveis, para que daqui a 2 anos não circulemos em torno dos mesmos problemas. Atenção, o que dizia Albert Camus. Ou nos suicidamos, ou então operamos rupturas sistémicas, não é? Eu acho que a saída é esta, não é? Porque o suicídio não resolve os problemas, não é? Já tivemos aí casos tristes de colegas que se suicidaram, mas os problemas continuam a multiplicar-se. Mas é isto, nós temos de fazer melhor, não é? A questão da lei das fake news ainda não deu entrada, pelo que eu sei. E, sinceramente, a priorização, se fala da soberania digital, a soberania digital não passa por esta lei. Passa por credibilizar a atividade jornalística dos órgãos públicos. Quer dizer, em vez de serem representantes do Executivo, da agenda do Executivo, têm de ser, de facto, ao serviço do cidadão naquelas comunidades. Portanto, isto aqui é, ao meu ver, o mais prioritário, não é? Porque os órgãos públicos praticam fake news quando a sua agenda é pura e simplesmente propagandística, não é? Serviçal ao Executivo que está no poder. Portanto, para nós isto tem de ser dito. Se queremos uma Angola diferente do hoje, temos de confrontar o touro a partir dos chifres, não é? Mas juntos, para podermos vencer. É tudo. Obrigado, caríssimo. Muito obrigada, Sr. Deputado Paulo. Muito obrigada. Nesta sequência fica também, presumo, ultrapassada a questão do colega Candeeiro, porque dirigiu especificamente a alguém que não se faz presente à sala, que é, portanto, a doutora Luísa. Ok? Pronto, fica ultrapassada. Eu vou agora passar a palavra para o diretor-geral da Eclésia, portanto, para responder a questão do colega Gil, do Passa, da província do Luanda, que atenta para a situação dos colegas naquela circunscrição. Tenha bondade, Sr. Padre. É dinheiro, não é? É uma coisa muito simples. Muito simples. As rádios privadas deveriam ter um pequeno subsídio do governo. Está na lei, mas não recebe. Em vez de pressionar as rádios, pressiona o executivo para pagar esse subsídio, para ao mesmo tempo, depois, as rádios pagarem. Segundo lugar, neste momento mesmo, se dependesse de nós, pagávamos já
a cada jornalista pelo menos 600 mil quase. O mínimo. Mas não fazemos porque não existe. Vão fazer o estudo, vão para a rádio Wambo. As entradas, quantos é que entra? Quantos entram na conta da rádio? Os gastos correntes e quantos jornalistas tem? É simples. Quem fala do Wambo fala também de outras rádios. Não é porque o bispo deve dar. De onde é que o bispo deve tirar este dinheiro? Se fordes as paróquias e missões, o dinheiro do ofertório às vezes nem chega a 500 kwanzas. E lá tem jovens de famílias pobres alimentados pelos padres que lá vivem. Estamos a viver situações muito complicadas. E eu tenho dito que não gosto de chamar os jornalistas da Rádio Igreja como jornalistas. Digo que são missionários. Mas não é para dizer que eles não são jornalistas. Não. É por considerar o sacrifício que eles assumem no seu dia a dia. Estamos a viver este momento, mas é passageiro. Acreditamos que melhores dias virão. Melhores dias virão. Mas temos que nos sacrificar. Tal como aqueles que lutaram em 1974, 75, lutaram, mas sem receber dinheiro. Neste momento vamos lutar para que o subsídio saia do executivo, que leve o dinheiro de todos e que seja repartido para todos e também haja outras melhores condições. Para isso vamos rezar sempre para que as coisas aconteçam. Muito obrigado. Eu nem sei se devo perguntar ao colega Gil se se sente satisfeito com esta questão, talvez com a sensibilidade do pacato jornalista. Ficou aqui uma questão dos subtítulos que não funcionam alguns no início. Vamos agora para a questão do Leonardo Castro, diretor regional. Os desmentidos. A proposta de lei de fake news, Leonardo, não é objeto da lei de fake news. Pelo que essa questão é tratada ao nível de outra legislação, mas não da lei de fake news. Está bem? Lei das fake news ou lei contra as fake news? Lei contra informações falsas na internet. Ou, vulgarmente, lei das fake news. Ok? Sim, colega Pedro. Nós só queremos ajudar. Lei das fake news ou lei contra as fake news? Lei das fake news está mais regular. Lei contra informações falsas na internet. A terminologia é lei contra informações falsas na internet. E a lei das fake news. Porque se a lei for das fake news é uma lei favorável às fake news. Lei contra informações falsas. Colegas, ordem na sala, por gentileza. Só para conciliar, eu quis perguntar, enquanto jurista, se eu publicar uma matéria e que a fonte que supostamente ser visualizada vai para uma outra rádio que não tem origem à dúvida ou ao quadro, fazer desmentir. Eu, enquanto órgão que publiquei a matéria, posso ou não processar essa rádio ou televisão pública? Eu que tenho que saber, enquanto jurista, posso ou não fazer isso? Não ao abrigo da lei da imprensa, mas nos termos gerais de direito. Por quê? Porque temos aqui o princípio geral de responsabilidade civil. Ok? Se houver danos dessa republicação ou desse desmentido, então deverão ser sacadas essas responsabilidades. Nos termos gerais de direito. Sim, colega Gil. Eu posso contribuir? Sim, pode. Passa o microfone. Exato.
penso que essa proposta veio para aqui, mas também fiquei ultrapassado. Algumas questões eu queria levantar, judicativamente falando, o Dr. Teixeira Canto já falou aqui de questões pertinentes, mas que esta lei também, a proposta de lei terá que rever, porquanto estaria a limitar, de facto, a nossa profissão. Não queria fazer aqui uma réplica. O certo é que a direção da Rádio Eclésia, eu penso que devia, até certo ponto, sentar para, com profundidade, rever a questão das rádios a nível nacional. É pertinente porque, enquanto representantes de jornalistas ao nível destas províncias, sentimos bastante pelos nossos colegas. Penso que o clero, no caso, a SEAST devia sentar, porque quando falamos deste assunto ao nível de outros fóruns onde falamos desse assunto, colegas ou pessoas não acreditam que a igreja não é possível de pagar um pouco mais os colegas. Penso que já fizeram um esforço de chegar a 50, 30, 60 mil, vou já terminar, 60 mil, mas podiam sentar e ver as melhores formas, mecanismos para ultrapassar isso. Agora, eu sugeria, já que o Dr. Demba está aqui, tal como deram a oportunidade ao Sr. Deputado, se puder falar, e temos que ultrapassar questões que também levantamos, porque não é justo que num bairro do Ambo, por exemplo, se não tiver antena parabólica, não é possível ver TV. Obrigado. Muito obrigada, colega Gil. Fica aqui ultrapassado, acho que o diretor também, a diretora da audiência não vai precisar responder, porque já assim também deixou a sua resposta para diretora de comunicação do Ministério, quer falar? Obrigado. Tenha vontade. Informação e comunicação institucional, né? Hoje a conjunção, a designação correta é esta. Nós não temos aqui respostas conclusivas sobre algumas questões que foram aqui levantadas, até porque tivemos a oportunidade, na nossa intervenção inicial, de que estamos a falar de um tema muito desafiante e o lugar em que nós nos encontramos certamente define muito o olhar que nós temos sobre aquele fenômeno e aquilo que nós vamos emitir como opinião sobre aquele fenômeno em particular. Em relação ao benefício, como foi tratado aqui pelo nosso digno padre, a lei de imprensa fala de incentivo, não subsídio como tal. E nós temos procurado discutir com as várias associações de profissionais no sentido de encontrar o melhor mecanismo. O incentivo é uma coisa vaga, não é? Já se falou de incentivo retirando, por exemplo, a taxa para importação de equipamento. Já se falou de incentivo no sentido de ser o Estado a encontrar parceiros lá fora para facilitar a compra de equipamentos a um preço mais acessível. Ou seja, já se falou aqui, por exemplo, na questão do jornal, na bonificação do papel. Ou seja, nós não temos aqui um caminho já definido para que o Estado possa, de fato, materializar esse incentivo que está na lei de imprensa. De qualquer forma, não havendo esse caminho, o Estado tem procurado, dentro das várias possibilidades que existem, até porque o orçamento nunca é suficiente para tudo, poder, de fato, fazer este apoio aos órgãos privados de comunicação social, inclusive também às ações de profissionais. Nós entendemos que não é possível o setor funcionar de maneira harmoniosa num ambiente democrático e sendo o Estado ou o governo a única voz. É necessário darmos voz a todos. Em relação à Rádio Eclésia, ela é uma rádio privada, tal como as outras rádios privadas, tem de procurar
encontrar outras fontes de rendimento. E a publicidade é uma delas e geralmente está diretamente associada à qualidade de informação que nós produzimos, mas também à capacidade que eu tenho de convencer potenciais instituições em colocarem ali anúncios publicitários. Não menos importante, por exemplo, é um apoio direto que o Estado fez na construção da sede da Rádio Eclésia em Luanda. Isso é público, se assim podemos dizer. Sobre o sinal da televisão e da rádio. O sinal da televisão é gratuito. Qualquer um de nós comprar um rádio pode sintonizar. Em relação... Eu me referi à rádio. Nós vivemos no mesmo país. Nós não estamos a falar de um país que eu não conheço, colega. Eu me referi em sinal da rádio em Angola é gratuito. Qualquer pessoa comprar um rádio vai sintonizar e vai para o sinal da rádio. E há, por favor, se os colegas colocaram a questão, acho que temos que ouvir, não é? Deixem o diretor falar. E há um trabalho que está a ser feito ao nível do Ministério, no sentido de estender o acesso ao sinal da rádio. Tivemos também a oportunidade de referir aqui que nós tivemos um longo período de guerra e que o sinal, a frequência de rádio no país, ela funciona no ambiente em sincronização com outro tipo de frequências, aeronáuticas e outras. E alguns emissores, durante algum tempo, foram apenas instalados no sentido de facilitar mesmo esse acesso à rádio. Neste momento, nós estamos a fazer um trabalho de reorganização desse processo de emissores, no sentido de garantir que não haja interferência, por exemplo, no sinal, nas frequências da rádio, aeronáutica e outras. Todas elas precisam funcionar, mas num ambiente harmonioso, sem que haja de fato conflito. E aqui nós podemos adicionar a questão, acho que foi colocada aqui por um colega, disse que o sinal da rádio não atinge a toda a província. A lei de imprensa, ela também é clara em relação a essa matéria. Existem 3, 4 tipologias de rádios: as rádios internacionais, de âmbito nacional, de âmbito internacional, de âmbito local e agora de âmbito comunitário. A questão da localidade não nos diz claramente se ela deve ser de âmbito provincial ou se deve atingir apenas uma determinada localidade. E o procedimento que tem sido utilizado é, quando o proponente remete uma solicitação ao Ministério de registro e licenciamento de uma rádio, ele faz a discriminação do equipamento que vai ajudar a fazer aquele trabalho. Se eu tenho um emissor de 2 km, claramente eu defini o raio de ação em que a rádio, em princípio, vai funcionar. Não posso receber uma licença hoje de um raio de 2 km e amanhã acordei bem disposto, vou meter um emissor de 5 km. Isso tem interferências com outros emissores e é papel do Ministério fazer com que eles funcionem de maneira harmoniosa. Em relação à televisão, de fato, o acesso à televisão hoje é feito por via plataformas privadas. O que posso dizer em relação a isso é que está em fase praticamente finalizada, até porque os testes pilotos já foram feitos, do projeto de televisão digital terrestre. Uma vez implementado esse projeto, claramente qualquer um de nós terá acesso à televisão de maneira gratuita. Mas reconhecendo essa dificuldade, o Ministério negociou com as próprias plataformas de distribuição de televisão privada, onde qualquer um de nós que foi negociado um pacote em que a pessoa pode ter acesso a cerca de 10 ou 11 canais, creio que 10 ou 11, agora não tenho aqui o número, de maneira gratuita, mesmo que termine o pagamento do cartão durante cerca de 60 ou 90 dias, creio. Há uma campanha, meus colegas, nós vivemos no mesmo país. Há uma campanha do INACOM que está a ser publicitada na TPA. E qualquer um de nós, se puder ter acesso a essa campanha, vai perceber aquilo que está-se a tentar divulgar. Ou seja,
há de fato esse acesso, embora o acesso à televisão tenha de ser feito por vias plataformas privadas. Em relação à questão das fake news, ou seja, é preciso perceber que em qualquer parte do mundo a legislação surge sempre, em geral, surge sempre após uma prática social. Nós não regulamos algo que não existe. E podemos dar o exemplo aqui, até há bem pouco tempo atrás, qualquer um de nós podia levantar um drone e utilizar o drone como quisesse. Hoje isso não é possível, ou seja, primeiro vem a prática, depois vem a regulação. A questão da lei das fake news ou contra as fake news é uma questão, penso, de semântica. Ela vem, de fato, fazer face a um problema real que o mundo está a viver. Qualquer um de nós que aqui está, falo do ponto de vista individual, do ponto de vista organizacional, o nosso maior ativo é a reputação e a imagem. Não existe maior ativo de qualquer indivíduo, qualquer instituição, que não seja a reputação e a imagem. E se nós tivermos em atenção que a reputação e a imagem são os maiores ativos de qualquer indivíduo ou instituição, havendo movimento ao nível social que belisca esse aspecto essencial da vida, é necessário que, enquanto Estado, se encontre um mecanismo para, de alguma forma, minimizar ou eliminar definitivamente isso, que é algo quase difícil, mas minimizar. Foi, por iniciativa do Executivo angolano, desenvolvido um projeto de lei que está nesse momento, vai ser remetido, ou já foi remetido à Assembleia Nacional para discussão. Eles vão emitir, obviamente, as suas opiniões, no sentido de encontrar um caminho que possa ajudar a mitigar um problema real que existe e que tem impacto direto na vida de qualquer um de nós. Obrigado. Colega Gelson, por gentileza, vamos controlar o nosso lado emotivo. Vamos controlar as emoções. Obrigada, diretora do Gabinete Jurídico do Ministério. Acho que a única questão que não foi bem questão, foi uma sugestão, foi aqui do colega que referiu ao facto do Ministério ser lá muito extensivo. A comunicação, a nossa comunicação social está lá mais para o fim. Qual é a questão que ficou por se responder? Colega Pedro. Obrigado. Tenha vontade. Eu apresentei. Por gentileza, passou o microfone ao colega. Obrigado. Diretor, aproveitando a oportunidade que o diretor está aqui, se o Ministério tem estado a negociar com essas plataformas, com essas empresas, também queremos dizer que algumas respostas essas empresas estão a mentir. Eu, por exemplo, o meu sinal acabou, não me esqueci, dia 24 de novembro. Dia 25 eu não tinha sinal nenhum, da TPE não tinha. E isto acontece com a ZAP, enfim, não existe. Não existe sinal nenhum, diretor. Nós estamos aqui, infelizmente, nós como sindicato, nós somos parceiros do Estado. Nós estamos a trazer aqui algumas questões para ajudar o Estado, o governo até, a organizar o país. Então, esta questão, essas empresas estão a mentir. Outra questão do sinal da rádio. Eu, por exemplo, há 3 anos, eu fiz um estudo. Estávamos junto com o colega Beck em Benguela, o colega Beck está aqui. E nós nos questionamos, em tempo de guerra, o sinal da rádio chegava em sítios mais longos, distantes, da rádio. Em tempo de paz, onde Angola investiu tecnologicamente em muitos aspectos, o sinal está encolhido, infelizmente. Eu apresentei, por exemplo, eu sou trabalhador da Rádio Nacional de Angola. Eu já apresentei ao nosso PCA, aos nossos administradores, um estudo feito em 5 províncias: Namibe, Huambo, Bié, Huila, Namibe, Huambo, Huila e Benguela, com provas de que o sinal da Rádio Nacional, infelizmente, não cobria, não vamos dizer metade, se calhar 1/3 dessas províncias. Nós temos provas disso que estamos a falar.
A outra questão que eu gostaria aqui de sugerir é, eu apresentei uma experiência que eu trouxe da Alemanha, onde os órgãos privados são apoiados, mas esse apoio primeiro, eles fazem uma proposta, enviam para a Assembleia Nacional, a Assembleia Nacional, depois de aprovar esse projeto, e remete ao Ministério das Finanças para apoiar. Seria bom se fizéssemos também isto. E são essas ideias. A outra a terminar, nós apresentamos aqui uma quase denúncia, onde os diretores dos órgãos de comunicação social públicos estão a pegar as viaturas, que é para apoio às reportagens, e estão a transformá-las em viaturas pessoais. Vou dar um exemplo. No dia 15 de setembro, eu estava na fronteira, por exemplo, na fronteira entre Angola e Namíbia, eu estava aí para a África do Sul. O carro da TPA Punen estava lá às 8 horas, que nós estávamos lá, a tentar fazer compras. Eu quero ver reportagem, está escrito, e outros exemplos, com a diretora. E tem outras viaturas, mas a rádio é pior. Não. Então, esses apoios que nós queremos que o Ministério pudesse ver. Obrigado. Muito obrigada. Eu presumo que o diretor João terá tomado uma excelente nota destas questões aqui colocadas por parte da classe e vai levar, sim senhor, a sua mesa de respeito para então encontrar respostas, provavelmente a curto, médio e longo prazo, sobre estas situações. Presumo que estejamos terminados. Antes, vou dar o espaço final aqui à querida. Era só para acrescentar mesmo. Não precisa mais acrescentar. O colega Pedro já acrescentou, senão não vamos sair daqui. Era apenas uma sugestão ao diretor. Dizer que as rádios funcionam com ondas MEI, aliás, frequências modeladas FM. Pois, sim. E se voltássemos à moda antiga, faria melhor as ondas médias. Eu acho que estaríamos a resolver a questão que aqui hoje está a gerar debate. Muito obrigada. É FM Stereo. Bom, eu não quero fazer um debate, mas só para... Era a questão que o colega Catumbela levantou do desmentido. Na verdade, de um outro órgão poder fazer o desmentido. Aquilo que o outro órgão faz não é um desmentido, é uma agressão à atividade do colega. Porque o desmentido é feito no órgão que deu origem. Se eu faço uma informação, a pessoa avisada tem o direito estabelecido na lei de imprensa de exigir do órgão, não é, a sua versão. Isso é que é desmentido. Ir para um órgão, tendencialmente aqui são as instituições públicas, ir para um órgão público, por exemplo, e lá exercer supostamente o direito, na verdade aquele órgão está a participar na agressão do colega. Isso é uma questão deontológica que nós, a autorregulação, devíamos resolver, primeiro. Segundo, a entidade reguladora da comunicação social teria um papel a atuar nessa matéria. Porque isso não é um desmentido. Não é um desmentido. É uma agressão à atividade do colega. Ponto número 1. Ponto número 2. Respeitando a interpretação que o diretor nacional tem sobre o âmbito das rádios, se nós temos um âmbito nacional, pressupõe que há uma entidade licenciada para emitir em todo o território nacional, local, pressupõe provincial. E mais, temos de entender que o governo não deve regulamentar nem regular as liberdades. O governo está para concretizar as liberdades. Nesta sua função, por isso é que se diz que há aqui um não fazer do governo, porque estamos a falar de liberdades. O governo não tem funções de comprimir. Se eu digo local, competirá a mim enquanto entidade e em função das minhas capacidades técnicas, porque a lei diz assim, olha, eu posso emitir a nível nacional ou posso emitir a nível local. Se eu posso emitir a nível local, nada me impede de emitir a nível provincial. Agora, as minhas capacidades técnicas é que podem eventualmente reduzir o meu alcance.
Não pode, entretanto, depois de eu ter podido conseguir um emissor de maior amplitude, o Ministério dizer: não, tu foste licenciado para isso. Não, eu estou licenciado para emitir em toda a província. Em toda a província. E não fazer. A última nota. Nós, aqui na região, somos um dos poucos países que ainda tem problema de congestionamento de frequências. Os outros países que migraram o sinal já não têm isso. Angola não imigrou até agora. Nós continuamos com um analógico. Essa questão da frequência, do congestionamento de frequência, já não se coloca nos outros países. Já não se coloca isso. E num contexto de tecnologia, já que agora o Ministério gosta de falar tanto de tecnologia, é quase que inútil dizer que vou licenciar alguém para emitir apenas numa província, quando a partir do streaming, do Facebook e tudo o resto, todo o país, todo mundo ouve. Eu, a partir dos serviços de distribuição, ouço a Rádio Eclésia, ouço a Rádio LAC, estando no AMBO, estando no CONEX, é um exercício inútil. Está a fazer um exercício inútil. Muito obrigada, colega. Ainda bem que está aqui, então, presumo que finalmente, caros colegas, ordem na sala. Muito obrigada. Estamos finalmente, estamos sim terminados com este primeiro painel que diagnosticou o estado da liberdade de imprensa em Angola e também levantou muitas questões em função desta liberdade a nível dos órgãos de comunicação social nos 50 anos de independência nacional de Angola. Tentámos esperar os avanços e também recuos, e na segunda temática apreciou-se aqui a proposta da lei contra as falsas notícias, matérias ou, se preferirem, informações, e olharmos também conseguimos olhar para a questão de até que ponto isto promove o limite ao direito à famosa liberdade de imprensa e acesso à informação. Aqui, em gesto também de resumo, tomou-se uma excelente nota sobre o atual estado da classe nas diversas partes, regiões do país, com destaque para, infelizmente, o não pagamento de salários, a ausência do pagamento dos mesmos, o baixo próprio pagamento salarial da classe, e também ficaram aqui algumas denúncias muito bem feitas, que nós esperamos que num futuro próximo se veja esta questão em termos de resposta. Aqui também é uma pena que não está aqui a doutora Luísa, que podia ter muito bem respondido àquela questão que muitos colegas infelizmente fazem e que têm estado a confundir o processo de profissionalismo enquanto jornalista e o seu ativismo particular. Eu lembro-me, quando entrei para o Ministério, nós aprendemos que o jornalista é, por norma, apartidário. Ver um colega logo pela manhã a efetuar um programa, fazer um programa, levar um programa, e ali mais para o fim da tarde com uma camisola vermelha, a verde, a azul, a amarela, fica de facto um bocadinho estranho e acaba inclusive por criar outros contornos a nível da classe. E uma batata podre num saco, a tendência é sempre contaminar, e todos nós às vezes acabamos por ficar, enfim, sujos. Muito obrigada, caros secretários das províncias da Huila, Bié, Kwanza Norte. Faltou alguém? Lunda Norte. Muito obrigada, caros. Com mais uma salva de palmas, se faz favor. Quero agradecer aos digníssimos intervenientes e à colega Tânia pela brilhante moderação deste painel. Eu gostaria de pedir um bocadinho da vossa atenção, se faz favor, porque estamos a ser acompanhados pela Rádio Eclésia, temos horários a cumprir. Mais uma salva de palmas, por favor, a este primeiro painel. Nós vamos, por orientação da